Olá, eu sou a Rita Cachaço e criei o podcast Atravessar para partilhar contigo histórias de mudança de vida. Histórias de pessoas que optaram por atravessar em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, uma nova aventura. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos a um novo episódio do Atravessar. Eu hoje estou aqui assim, de coração cheio. A fazeres uma viagem ao passado. A fazer uma viagem ao passado, porque a minha convidada de hoje é uma pessoa que estudou comigo na mesma universidade. Formámo-nos as duas em comunicação. E eu, desde essa altura que não conversamos muito, portanto vai ser assim, mesmo giro para mim e para ela também, reencontrarmos-nos aqui com os fones nas orelhas, passados este tempo todo, e saber como é que foi a vida de cada uma de há 20 anos para cá. Pois é, mas há aí um engano, porque eu tenho-te seguido, eu tenho-te partilhado na oficina, eu passo no Jardim da Estrela e grito, Rita! É verdade. E passo por ti em Monsanto e digo, ela estudou comigo. Porque acho que, acima de tudo, o teu trabalho faz uma coisa muito importante, que é explicar às pessoas de uma forma muito simples a importância do nosso equilíbrio corporal para que depois o resto se manifeste na mesma vibração. Exato. Por isso, há bocadinho dei-te os parabéns lá em baixo, agora dou-te os parabéns outra vez. Obrigada. Próxima vez que a gente se vir, eu vou dar os parabéns. E eu dou-te muitos parabéns, muitos parabéns Ritinha. a ti, meu amor. Bem-vinda, Obrigada. querida Vera Machado. Obrigada, bem-vinda querida aqui ao Rita. Atravessar, e tu tens sido uma mulher de travessias ao longo da tua vida. Também tenho seguido, eu já me lembro de ti na universidade como sendo assim uma mulher, eras um furacão, não é? Continuas, eras daquelas pessoas que não passavam indiferente a ninguém, porque tens uma força dentro de ti, não é? Uma força muito particular, e quem te conhece sabe isso, tu és assim uma força da natureza e tens feito um trabalho muito lindo e muito importante. E então conta-me tudo, Vera, mas deixa-me perguntar-te assim, uma coisa que é a primeira coisa que eu pergunto aos meus convidados, que é uma curiosidade, que é o que é que tu querias ser quando fosses grande, quando eras pequenina? Tinhas uma ideia? Eu dizia uma coisa ao meu irmão Rodrigo, que ele ficava muito intrigado, porque eu dizia-lhe que queria ser pivô. E ele, como sempre, foi uma pessoa muito participativa na minha parte de formação. Aliás, eu acabei o meu curso e o meu irmão deu-me um relógio, por isso ele fazia aquele papel paternal de o que é que queres ser, preocupado. Ainda hoje em dia os meus dois irmãos têm um papel fundamental na minha vida. Mas então eu dizia ao meu irmão Rodrigo que queria ser pivô. Porquê? Porque eu olhava para aquelas senhoras que diziam as notícias e fascinava-me aquela possibilidade de estarmos ali em frente às câmaras. Só que eu tive um grande desgosto, porque eu soube que as pivôs liam uma coisa à frente, porque eu achei que aquilo era espontâneo. Era espontâneo, e eu pensava, eu quero ser esta mulher que sabe tudo, que fala de tudo. Portanto, para mim, o primeiro entrave nesse desejo de ser pivô foi perceber que se lia. Porque eu gostava era daquilo de, bem, uma pessoa põe a câmera em frente a ela e ela fala sobre as coisas que aconteceram durante era o bem dia. assim. E não é bem assim. Claro. Portanto, depois fui perdendo esse gosto. Mas quando era pequena, quis ser muitas coisas. Engraçado, estás-me a fazer essa pergunta, porque ontem a minha filha disse-me, decidi-me, quero ser polícia. Uau! E eu achei espetacular, mas tive a plena noção de que isto são coisas que se vão transmutando com a experiência que nós temos na vida. Por isso, eu, apesar de hoje em dia ter 44 anos e me sentir muito realizada profissionalmente, principalmente por causa da ajuda-me a ajudar e agora da oficina, tenho um bocadinho a sensação que se calhar ainda vou ser mais qualquer coisa que ainda não sei que eu quero ser. Estás a perceber? Sim. Tenho essa liberdade dentro do meu espírito. Por isso, eu acredito que ainda vá atravessar, pegando neste nome espetacular que tu escolheste, alguns caminhos que não sabia que iria percorrer. E eu acredito nisso, porque acho muito pouco estarmos só numa experiência. Por isso, há bocado também falávamos desta diversidade de áreas que tenho percorrido, porque acho que é muito bom nós termos esta noção de que podermos ir um bocadinho mais longe do que aquilo que achamos. Claro, oxalá assim seja, porque eu penso exatamente como tu e felizmente tenho feito isso e continuo a fazê-lo, e também sinto que estou agora numa fase assim, sabes, de uma nova mudança e assim... E descobriste esta coisa dos microfones e das câmaras? Redescobri, É fui voltar lá atrás como te estava a contar aqui, à minha base de formação, e fui redescobrir isto, e olha, estou a adorar, e é exatamente como tu dizes, possamos nós continuar até ao fim dos nossos dias a redescobrir
descobrir-nos, não é? E a fazer tanta coisa que queremos. Então, olha, Vera, tu já tinhas esse bichinho do pivô, a comunicação estava em ti, com certeza, por isso é que se calhar escolheste também um curso de comunicação onde nos cruzámos, foi? Eu, na verdade, tenho que agradecer à minha mãe até hoje em alguns aspectos, e este é mais outro. Eu não queria ir para a universidade. E a minha mãe disse-me, pronto, então olha, mas faz como eu, vai experimentar. E depois a minha mãe acabou por ter um percurso profissional na área da decoração exatamente como desejou, mas teve aquela possibilidade de ir à faculdade e não ficar lá. Portanto, esta coisa da minha mãe dizer, vai experimentar e logo vês. E depois descobri, eu gosto de ler, eu gosto muito de escrever, gosto muito de conhecer e nunca fui uma aluna brilhante, nem perto disso, durante o período da escola. Mas depois na faculdade fui mais aplicada, no mestrado fui bastante aplicada, depois em psicologia também, e hoje em dia estou a pensar em tirar qualquer coisa de ciência dos comportamentos. Portanto, fui-me apaixonando por esta coisa de estudar. E, aliás, quem trabalha na minha área tem que continuar a estudar sempre. Por isso, eu tiro apontamentos todas as semanas. Eu tenho cadernos e cadernos, claro. eu não uso o computador. Tenho alguma dificuldade em lidar com as novas tecnologias e, para mim, escrever é a coisa que mais me enriquece. Portanto, esta coisa de ir para a faculdade, eu tinha este bichinho, mas eu nem sabia que ia para a faculdade. Portanto, se as pessoas que nos estão a ouvir não souberem o que é que querem saber fazer da vida, é mais ou menos o que me tem acontecido até à data. E eu jamais, há 3 anos atrás, diria que ia ter um projeto chamado Oficina Ferramentas para a Vida. Okay. Portanto, isto tem sido um bocadinho, eu vou ao sabor do vento e não crio muitas limitações. Portanto, eu basicamente não me auto-boicoto. Claro. Abres-te ao que vier. Sim, com alguma facilidade. Tenho algumas dificuldades noutras coisas e desenvolvo muito a minha parte pessoal e tenho muito que aprender, mas a nível de não criar limitações a mim própria, isso eu acho que já nasceu comigo. Tão bom. Isso é Que signo é que tu és? Por curiosidade. Eu sou peixe. És peixinho. E no outro dia fiz um mapa astral e achei imensa piada, porque a pessoa que me fez o mapa astral, que achei brilhante o trabalho dele, chama-se João Paulo, não sei se ele nos vai ouvir, mas parabéns, porque trabalha de uma maneira muito... Ele empenha-se de tal forma que aquilo é mapa astral, / psicologia, / experiência, / viagem, não sei o que é que aquilo é. Mas ele disse uma coisa muito engraçada com a qual eu me identifico bastante, que é, eu sou peixe, e peixe é o único animal que não tem patas. Portanto, eu vou muito com a fluidez da maré. Exato, é verdade. E pronto, e eu sinto-me um verdadeiro peixe. Eu quando estou muito, muito em baixo de forma, tenho que ir ao mar, tenho que apanhar umas ondas, ou se preferis umas espumas, para ser mais verídica. Gosto de estar debaixo d'água e de respirar debaixo d'água. Tenho uma relação com a água e com os 4 elementos muito consciente. Também por muito que tenha aprendido contigo nesta coisa do respirar e do ar e do fogo e da água, também tenho investido no poder da respiração, que é uma coisa que nos leva muito mais longe. É incrível. E portanto, não percebo muito de signos, mas acredito que sim, que tenha influência. Isto é a minha curiosidade, que eu sou apaixonada por astrologia, não consigo passar um episódio sem perguntar aos convidados, porque é mesmo uma curiosidade minha. A sério? Sim, sou muito apaixonada. Então, olha, sabes lá se também não há de ser uma área em que tu vais, de alguma forma, mergulhar. Olha, não é? Pelo menos para mim tem-me servido muito de bússola, sabes? De caminho. Tem-me servido muito bússola de caminho. É uma ferramenta que foi a primeira que se me abriu, assim, nestas ferramentas de autodesenvolvimento e espiritualidade. A primeira, ainda eu nem sonhava que iria ser professora de yoga, antes da faculdade, muito antes, e tem sido, de facto, uma bússola do meu caminho. Portanto, eu acho que falo sempre aqui, porque, de facto, é uma coisa que me ajudou tanto e continua a ajudar a orientar-me, a conhecer-me, a questionar-me, que é tão importante, não é? Para sabermos para onde seguir, que não consigo não recomendar que as pessoas experimentem e se abram a esta e outras tudo ferramentas. Se complementa, que nos não é? ajudar, Eu acho que não tudo se complementa. Tenho essa sensação de nos complementarmos em diferentes áreas. É mesmo. E acredito que seja muito mais abrangente do que aquilo que a gente pensa que é. E a experiência vai-nos trazendo isso. Eu jamais diria que tu ias ser professora de yoga, já de repente não te imaginava em frente ao microfone. E, estás a ver, consigo-te imaginar sempre em sítios diferentes, mas também porque te predispões a isso. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante. Acho que sair da zona de conforto, para quem estiver a ouvir, faça o favor e tu de tens sair da zona de conforto. Eu saio com alguma frequência. Conta-me lá, a seguir à faculdade, como é que foi? Tu estudaste comunicação então, não como sei se te lembras, mas já na faculdade eu tinha vindo da Associação Sol, de Crianças com SIDA. Apanhaste-me na faculdade, eu estava na Fazias
Carina Abel em simultâneo. Exatamente, era isso. Portanto, eu já trabalhava com ensino especial, sou apaixonada e tenho o privilégio de lidar semanalmente com pessoas com trissomia 21, autismo, entre outras. Portanto, o nome especial é porque eles são mesmo especiais. E eu tenho a sorte de manter isso porque criei um projeto que se chama Dar Colo e Estrelas 21. Portanto, eu acredito que se nós dermos um colo a estas pessoas fora do universo Carina Abel, Cercica e família, é um colo especial, porque é um bocadinho um colo de uma pessoa que não está nem num universo nem no outro. Por isso é engraçadíssima a expansão que eles têm. Eu no outro dia estava a beber um café com um dos meus Sebastiões e ele olhou para mim e disse: queres casar comigo? E eu disse: casa agora. E ele: estamos casados. E eu: estamos casados. E esta coisa, esta expansão que eu sinto cada vez que partilho um momento com eles, já lá vão muitos anos, não é? Porque continuas então nesse momento? Continuo. Eu entrei na Carina Abel, tinha 17 anos, portanto, há muitos anos que fomento também este contacto próximo com estas pessoas verdadeiramente especiais. Depois, criei a Ajuda-me a Ajudar, graças ao meu pai, porque o meu pai começou a entender que eu queria canalizar estes meus projetos e que podia ser um projeto com pernas para andar, e portanto tive aquele boost inicial do meu pai investir em coisas muito pequeninas. Por exemplo, quando fiz uma exposição a seguir aí para a Índia, para Calcutá, foi o meu pai que me patrocinou. Portanto, o meu pai abriu-me todas as possibilidades para eu levar este sonho, que no fundo levo até hoje, e acho que o vou levar até o último suspiro, que é esta necessidade que eu tenho de viver um bocadinho os problemas dos outros. Por momentos pareceu-me um bocadinho fuga, tipo, vou viver os problemas dos outros para não viver os problemas dos meus problemas, ou dos meus mais próximos, mas não é de facto uma escolha, é uma missão, claro, uma coisa que missão. Eu sinto. E é uma coisa muito consciente em ti, não é? Ou agora, seja... agora, Rita, agora, e tu viste-me atender um telefonema antes de entrar de uma pessoa a chorar, e também me enganei no caminho porque houve uma mãe que me ligou de uma criança de 10 anos que estava num processo bastante difícil fora de Lisboa para eu ir ter com ela. Eu tenho o canal aberto. E sim, de forma consciente, porque é uma coisa que eu faço hoje em dia, já não sendo só voluntária, portanto não trabalho só para o Bonds, e isso dá-me outro conforto a todos os níveis, e porque consegui, depois de uma conversa com o meu marido, chegar à conclusão que podia comungar todas estas experiências em áreas diferentes, porque depois entro na TVI, percebo que depois do mestrado em Skills for Communication também, e depois de ter estado no Brasil numa agência de publicidade, então, que também lá, não era... Tu depois da faculdade escolheste mesmo trabalhar em comunicação, não é? Tu chegaste a trabalhar Sim, eu fui estagiar na Arte Plano, no Rio de Janeiro, a fazer um estágio em copy. Depois também tive ali uma fase fiz uns programas de rádio, estive a trabalhar na Rádio Nacional e estive a trabalhar na Rádio Seixal, fiz programas distintos entre discos pedidos ou outros com algum contexto, fiz de assistente, atendi telefones, portanto, também quando chego aos sítios tento percorrer um bocadinho todos os caminhos e aprender. Claro. E depois, quando entro na TVI, sinto que também não era propriamente o programa Deluxe que me dizia a mim qualquer coisa. Deluxe, tu trabalhavas nesse programa? Era um programa que era um bocadinho a extensão da revista Lux, que eu não tenho nada contra, e aliás hoje em dia a Lux Woman até é uma revista de referência para mim, que eu tive o privilégio de dar uma entrevista, mas naquele momento para mim parecia-me um bocadinho diferente, não é melhor nem pior, de estar nas festas a perguntar o que é que as pessoas, onde é que tinham comprado aquele vestido, que não tem problema nenhum e que é uma área apaixonante chamada moda, mas que eu nunca consegui, talvez também pelas minhas características físicas, sentir que pudesse ser uma referência de moda. Então, pronto, foi uma passagem. E o meu pai, lembro-me perfeitamente, no dia dos meus anos, o meu pai disse-me: estás feliz? Eu disse: não, pai, eu não estou feliz. Então pronto, por que não tirar um curso de Psicologia? E meti-me a tirar Psicologia mas à noite. Quem é que tu ou o teu pai é que disseram? O meu pai perguntou-me: estás feliz? Tipo, no teu dia de anos. Eu não estou feliz. Porque... Mas isso é um momento marcante. Temos que ir devagar, porque isso é um momento marcante para este podcast, que é quando a pessoa percebe, tipo, exterioriza que não está feliz, não é? E aí te leva a fazer qualquer coisa... Ou melhor, Rita, quando alguém te pergunta. Quando alguém te pergunta. E quando tu tens a coragem de dizer não. Exatamente. Porque eu tenho a sorte de ter tido alguém que me perguntou se eu estava feliz, mas nós próprios, umas com as outras, dizemos: então, está tudo bem contigo. Quantas vezes eu não dou por mim a dizer sim, está tudo bem. E nem penso cá dentro, ou cheguei do IPO, ou tive uma discussão, ou não estou, ou tenho alguma angústia, e digo que sim, por dizer. São estes processos de automatismo
vitimismo que nós estamos habituadas Sem a... dúvida. Está tudo bem. E esse é um síndrome que se tem alastrado com alguma facilidade. Chama-se síndrome do está-se bem. Yeah. E isso não é verdadeiro. produtivo. Pois não. Quando nós não somos ativos nas nossas escolhas e nas nossas vivências, eu acho que isso é um grave problema. Claro. E tu disseste, não estou feliz. E eu disse, não estou feliz. E o meu pai disse, então, mas tu gostas tanto de psicologia? E ainda me lembro quando comecei a tirar psicologia, as minhas amigas a rir. Ai, a Machado agora vai para as frequências. Mas olha, foi facílimo. Foi ótimo. Portanto, entraste noutro curso superior? Entrei noutro curso, numa licenciatura em psicologia na UAL. Uma universidade muito gira, com um ambiente muito giro. Tive colegas polícias, tive colegas securitas, porque depois a malta da noite, não é? Há pessoas que têm que estar ali a tirar aquela licenciatura para terem outras regalias no trabalho. E eu tirei por mera curiosidade. Se me perguntas se foi importante ter tirado o curso, sim. Se eu acho que vai ser importante agora concorrer ao mestrado em Ciências Comportamentais, sim. Mas acho que o que é mais importante é tipo estes momentos que estamos aqui, as duas, com a Inês, que estávamos aqui com o teu colega, momentos de partilha vivos, estás a ver? Claro. Porque há muita coisa que eu aprendi nos livros que eu não tenho sido muito obediente. É verdade, As minhas sessões não são de 50 minutos com uma pessoa à minha frente a dizer tchau. Claro. Se a pessoa começar a chorar passado 50 minutos, eu vou lá ficar mais 25, não é? Claro. Portanto, esta coisa das regras eu respeito e tenho muito respeito pela conduta, mas também por isso me afasto um bocadinho desta coisa da parte clínica. E eu gosto de sentir realmente que o que sou é uma mecânica. Exato. É uma pessoa que alguém chega ali, como os carros chegam à revisão e veem que o pneu não está bom, o óleo não está bom, e que eu, de alguma forma, como tenho outra perspectiva, as pessoas às vezes dizem, ai, tão bom, sai do pé de ti, tão feliz. Não é por minha causa, é porque as pessoas estão ali para se conhecerem melhor. Claro. E isto é um bocado como aos amigos. Quanto mais estamos com os amigos, mais gostamos deles, não é? Não quer dizer que não tenhamos amigos que não vimos há imenso tempo e que adoramos da mesma forma. Mas esta coisa da vivência, quanto mais as pessoas se conhecem, menos se põem em causa. Portanto, é um bocadinho cíclico e viciante. Estás a ver? E então tu começaste, depois de tirar o curso, começaste a exercer? Começaste a dar consultas de Não, depois psicologia? comecei. Durante o curso dava aulas a crianças, que também foi muito bom. Depois fui dar uma ajuda ao meu irmão Salvador, ali na Vela Latina, onde trabalhei numa recepção era suposto serem uns meses e acabaram por ser uns anos, que foi uma experiência incrível e que me possibilitava de conciliar com a minha vida nos bairros sociais e nos turnos nos hospitais. Portanto, Continuavas a fazer esse regime? Continuava a fazer esse regime, estava na Vela Latina das 11h30 às 3h30, tinha a sorte de ter o meu irmão por perto, que é uma pessoa que eu gosto muito de ter por perto, estava num sítio que me era familiar, construído por meu pai, tive ali também uma grande ligação emocional. Agora, atender pessoas, ser chamada, houve uma vez uma que me disse, é por isso que nunca vais deixar de ser recepcionista. E coitadinho veio de lá o chefe a dizer, não, e eu não me defenda, esta coisa de dobrar guardanapos, de atender o público, de nos baixarmos para apanhar um guarda-chuva, foi uma experiência muito, muito enriquecedora para mim. E também porque o meu irmão Salvador é uma pessoa muito metódica na forma de trabalhar e ele incutiu-me ali algumas ferramentas, passando a palavra, que me possibilitaram de chegar às ferramentas. Claro. E eu lembro-me que quando este período acabou, o meu irmão estava muito preocupado, mas o que é que vais fazer? E eu, não te preocupes que eu tenho um projeto. E ele, mas que projeto? Porque como é que tu vens de uma recepção de um restaurante e tens tempo para magicar um projeto? Porque vives aquela experiência inteiramente. E a minha paixão, na verdade, são as pessoas. Portanto, entre as pessoas que lá trabalham, entre a presença do meu irmão, entre os clientes, entre os atritos, entre a gestão de conflitos e a gestão de momentos felizes, aquilo também foi um grande mestrado. Claro que sim, todos os passos que damos contribuem, não é? De algum modo, para aquilo que nós vamos fazendo melhor a cada vez. Exato. Então, e depois daí, tu crias um projeto. E depois daí nasce a oficina. A oficina que é o teu projeto hoje. A oficina que é o meu projeto, que é o meu quarto filho, porque eu tenho 2 filhos. Depois tenho a Ajuda-me a Ajudar, que foi a primeira filha que eu tive, e agora tenho este quarto projeto que encaro como um filho que tenho visto crescer com imenso orgulho, porque isto começou de uma forma muito simples, não é? Numa conversa com o meu marido, o Zé Miguel disse-me, Vera, se calhar juntavas tudo o que tens feito até à data e criavas aqui mas olha, eu tenho uns amigos meus que trabalham numa agência que é boa, se calhar faz um projeto. E eu, mas faz um projeto, aquilo tudo pareceu-me um bocadinho. E basicamente o que eu pensei foi, qual é o meu objetivo? Chegar ao coração das pessoas. Porquê a oficina?
porque eu defendo a teoria de que as pessoas são como os carros, precisam de fazer revisões e as pessoas esquecem-se disso e têm mesmo que rever. Se nós pudermos pôr o nosso material a funcionar melhor... Isso é tão engraçado, esse conceito, não sabia. É só estranho. É super engraçado. E eu, por acaso, até perguntei à Inês, que nos está aqui a ouvir e que foi nossa colega também de faculdade, porque se ela sabia do nome, ela também disse não, porque o nome oficina, de facto, era uma curiosidade que eu tinha para te perguntar. Porque... E se tu reparares, é off, de desligar em inglês com ponto de exclamação e sina. Ou seja, aquilo que eu fui levando às empresas, aos grupos particulares, às palestras, em formatos completamente distintos, nós íamos arrancar para o Brasil no dia 19 de março, quando surgiu a pandemia, já tínhamos os bilhetes marcados, tínhamos 5 empresas no Rio e 2 em São Paulo, portanto eu estava a começar a voar e de repente cortaram-me uma asa, mas não faz mal, eu acho que faz parte. Nós temos muita coisa em comum, temos muita coisa em comum no nosso percurso. E o off é porquê? Porque eu acho que realmente nós temos que desligar desta confusão toda que nos tem exposto, se tu preferires, e que nós permitimos que aconteça. Que é quando és pequenina e dizem, não faças, não, mais vale, eu digo sempre isto, mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. Ganda lata. E se os 2 a voar forem espetaculares e o da mão for uma porcaria, qual é que é a cena? Pois é também, todos diferentes, todos iguais. Isso não é possível, todos diferentes. A Inês vai despertar nela esta conversa, uma sensação, ou várias, e nós as duas outras completamente diferentes. Eu sei é que quando chegar lá abaixo ao carro, eu já não vou ser a mesma pessoa do que quando cá entrei. Isso é lindo, é verdade. Porque estou contigo e porque estou com ela. E porque... Claro. E fazemos esta troca, não é? E, portanto, depois ainda tive que criar outra coisa. Como o meu marido trabalha em gestão e na parte comercial e é mais objetivo, vira-se para mim e diz assim, não, mas não podes só dizer que é oficina porque as pessoas precisam de parar e desligar. E eu pensei assim, tá bem, então, olha, vou pegar numa caixa de ferramentas e comecei, martelo. Martelo, trabalha o quê? Então, martelo, martelar, dás um passo à frente. Quando dás um passo à frente é o contrário do medo, não é? E tu dás um passo à frente é porque estás... com força, com pujança interior. E depois penso, martelo mesmo que seja um prego ou um alvo, trabalha o quê? A assertividade. Depois pensei, 2 alvos na vida, o dos problemas e o das soluções. E assim começa a nascer uma coisa que se chama Eram uma vez 7 ferramentas que despertam o melhor que há em ti. E que, desde o martelo, passando pela lanterna, pela lixa, pela trincha, pelo alicate, pelos pregos e pela fita métrica, que relativiza aquilo que realmente importa, portanto, dimensiona, criei uma história em que convenço as pessoas rapidamente de que elas podem contribuir naturalmente para a sua felicidade. E isto dá-me uma felicidade extra, não é? Isso é tão giro, Vera, a sério. Mas ainda não conhecias, tinhas que me estar a entrevistar para conhecer o meu projeto. É mesmo giro, essa ideia das ferramentas é brilhante. E estás a ver, e depois passas para a lanterna, estás numa empresa que às vezes tem mais do que 300 pessoas e tens que as convencer disto, mas não tens mesmo, porque quando um diretor me pergunta, mas como é que vai conseguir falar para a senhora que tira as uvas da mesma forma que fala para o CEO de uma grande empresa de vinhos e de referência em Portugal? Porque quando se fala de afetos, de emoções, de história de vida, de perdas, de medos, de derrotas, nós estamos todos numa tábua rasa. Com certeza. E não é por acaso que nós nascemos todos, nós achamos todos que há muito poder e não há poder nenhum. Nós vamos todos da mesma maneira. Os mais ricos, menos ricos, mais inteligentes, menos inteligentes. Esta passagem é tão perfeita quanto isto. Nascemos todos da mesma forma, não é? Por sítios diferentes, ou pela barriga ou por outro sítio, e morremos todos, cremados ou não, mas isto é certo. É certinho. Isto é o que é. Exato. Estás a perceber? Olha, então tu pegas nesse modelo, portanto, é um workshop, uma Olha, metodologia? Eu costumo dizer que é uma partilha, estás a ver? Eu vou às empresas fazer isto, ou faço em grupos pequenos, olha, dos primeiros que fiz no Village Underground de Lisboa, que é onde existe a oficina fisicamente. Um beijinho para a Mariana e para o Gustavo, se me estiverem a ouvir, que são 2 pessoas muito importantes para mim, que eu frequentava o Village Underground muito antes disto, mas que vos posso dizer que foi lá que também me incentivei a descobrir outros caminhos. Porque aquele lugar é um lugar mágico para trabalhar, passam muitas pessoas, comes muito bem, as pessoas são muito simpáticas, sim, a equipa é muito boa, tu vais para outro mundo, porque criar em casa é um bocadinho injusto. Portanto, eu tive esta possibilidade de ir para o Village e a Mariana disse-me logo, olha, tenho aqui um projeto com o Monte Pio e com a Casa Pia, que é a tua cara, queres apresentar as ferramentas? E, portanto, tudo isto começou a desenvolver-se. Depois tivemos um grupo grande, de 95 mulheres,
e em que o tema era Descobre a mulher que há em ti. E depois isto foi crescendo assim, ou seja, se tu me disseres assim, Vera, olha, estamos aqui nesta associação que ainda por cima trabalha com artes, eu gostava que tu viesses aqui para a semana com as ferramentas e tu escolhias o tema, a arte de criar a nossa música, mesmo sem instrumentos musicais, sendo que nós somos um grande instrumento. E eu fazia. Eu faço o que tu me pedires. Consegues adaptar a qualquer que seja o tema ou a empresa? O que for. Individual funciona também? Funciona também porque nós vendemos, eu e a minha querida Rita Costa Félix, que é a minha sócia, que eu costumo dizer que é o meu braço direito. E que também foi nossa colega, também foi nossa colega na faculdade. A Ritinha, comigo, a Rita é uma parte fundamental, porque não só porque me cruzei com ela nesta agência que foi a primeira e a única que fui, como ela para mim é essencial para me balançar, ou seja, eu faço as minhas analogias e desenvolvo os conceitos, bem que ela hoje em dia também já os desenvolve com muita rapidez. Ela está mais na parte comercial e na parte execuível, ela faz aqueles quadrinhos de Excel, acho tudo espetacular, mas para mim não dá, eu não sou de números. É um complemento, complementam-se, não é? Assim, eu sem ela seria completamente diferente. A presença dela para mim é fundamental. Eu hoje vou fazer um live às 9h30 com uma atriz brasileira que é a Úrsula Corona e a Rita está lá ao meu lado. Ela podia não estar e eu fazia a mesma, mas ela estar ao meu lado é uma coisa que me dá muito conforto. Então vendemos uns bilhetes de avião, porque fazemos uma viagem entre tudo o que existe na cabeça e no coração, portanto é quase como se criássemos uma ponte sólida entre esta parte e esta parte. O caminho pode ser invertido e diz lá mesmo no bilhete a partida é a cabeça e o destino é o coração, porque nós podemos achar que há pessoas mais ou menos emotivas, mas isso não é verdade. Pode haver mais ou menos pessoas que utilizem a emoção a seu favor, porque todos temos um coração que bate. Claro. Todos temos uma história de vida. E podemos expressar mais ou menos, mas de algum modo, claro, temos todos, não é? Emoções temos todos. Todos. E portanto, aquele homem é muito fechado. Mentira. É difícil que entre qualquer coisa numa pessoa fechada, mas as coisas estão lá. Nós todos temos sentimentos. O que é que fazemos com eles é que eu já não sei. Portanto, tu trabalhas muito com a emoção. Muito. Aquilo que eu faço não com as pessoas... Não fosses tu peixes. Voltando aos astros. Exato. Peixe e soube agora com ascendente balança. Então, emoção é a palavra. É mesmo, e eu acho que é o mais importante. Às vezes as pessoas vão ali ao Village e têm comigo uma conversa e eu digo, então pronto, agora... mas deixa-me vir outra vez. Eu gosto muito de receber as pessoas, mas não vou estar a falar de coisas que acho que as pessoas têm que ouvir, digerir. As pessoas ficam muito chocadas quando eu as marco passado 3 meses. Mas não gostou de mim? Eu não gostei, adorei. Adorei a sua história, obrigada pela partilha. Acho extraordinário. Agora, eu preciso que faça a digestão daquilo que nós falámos aqui. Porque as pessoas chegam lá, tenho um problema. Afinal, não tem um, tem vários. Tenho vários problemas. Afinal, tem só um. E se nós pensarmos bem, Rita e Inês, nós temos todos os dias problemas para resolver. No dia em que a gente não resolve problemas é porque não estamos cá. Claro. Essa coisa do eu não tenho problemas isso é um bom plano de fuga. Exato. Olha, como é que tu geres tanta coisa? Porque tu fazes imensa coisa e tens filhos e depois tens projetos e Sim, mais olha, a melhor maneira de eu gerir a minha família é quando vou sempre buscá-los à escola, visto-os sempre de manhã, e quando chego à escola e eles vão para casa, eu não atendo o telefone. Ok? Ou atendo raramente, ou faço outra coisa, que é quando eles dormem, se alguém me ligou, eu retorno. Mas os momentos, para mim, os momentos têm que ter qualidade. Eu também não estou aqui com vocês com o telemóvel. Claro. E não marquei nada a seguir, porque eu não vou estar aqui sem absorver tudo. Isso é muito inteligente, não é? É mindfulness, não é? Estás a fazer só uma coisa quando estás a fazer aquela coisa. Sim. Não estás a fazer tudo ao mesmo tempo. E estou por inteiro. Às vezes as pessoas dizem, mas como é que tu tens filhos e estás aqui sem telemóvel? E se ele partir a cabeça? Eu também partia a cabeça e a minha mãe não tinha telemóvel. Isso é tão bom relembrar que nós vivemos uma boa parte das nossas vidas sem isso. Íamos de férias e os nossos pais não nos estavam sempre a ligar. A minha filha não acredita. Mãe, viveste sem telemóvel. E o TikTok? Filha, TikTok era com os meus primos a dançar o bombolero. Por amor de Deus. Mas pronto, para eles é assim. Mas respondendo à tua pergunta, também muito com esta parte de guardar um bocadinho para mim para aprender a respirar.
faço isso com a Matilde Queiroz Pereira, ou com a Rita, da Rebirth, que também faz um trabalho espetacular, que no fundo elas ensinaram as duas a perceber que eu, através da respiração, posso oxigenar as minhas células, posso oxigenar a minha cabeça. Claro. E é bom porque É um a tema Matilde é em ótimo. Lisboa, a Rita é em Cascais, mas são duas pessoas que têm um poder enorme na minha possibilidade de eu própria ter a minha oficina. Eu chego àquele sítio e sinto completamente que ali posso desligar. Claro. Foi uma boa descoberta que fiz das duas. O trabalho delas complementam-se, trabalham de maneira diferente, mas as duas assentando neste pressuposto de que se tu respirares bem, vives muito melhor. É verdade, a respiração enfim, é uma ferramenta que, se fosse mais explorada e mais falada, certamente não haveriam tantas questões, até de saúde física, porque através da respiração nós conseguimos mesmo fazer terapia, não é? Nós conseguimos mesmo aceder ao sistema nervoso central e tranquilizar-nos de uma forma que, enfim, é muita pena não se falar mais disto, sabes? E não se usar isto até como sistemas integrados de medicina. Felizmente já se fala mais agora, não é? E tu como professora de yoga sabes disso, não é? As pessoas gostam desta story quando eu ponho o corpo é a ferramenta que afina tudo o resto. As pessoas mandam corações, todas têm corpo, não é? Exato. Naquele momento elas consciencializam-se de que estão felizes com o corpo que têm e por isso mandam corações. Ou então ficam a pensar assim, bom, o que é que eu tenho feito com o meu corpo? E eu acho que essa também foi uma descoberta boa que eu tive que o fazer, porque eu costumo dizer que no outro dia também num podcast com a Vera Kolovsky, que ela disse, que bom que deve ser assim equilibrada, e eu, queres mesmo falar sobre isso? É que eu não sou equilibrada. Uma coisa é a pessoa sentir-se estruturada, mas para eu falar tão bem sobre o poder das ferramentas, e depois, como não conheço o projeto, eu explico-te uma a uma. É incrível tu pensares, então, espera aí, eu tenho um martelo que me dizes ao início ou no fim do dia, acerta. Uma lanterna que me diz ilumina ou ilumina o caminho das outras pessoas. Tenho uma lixa que me diz pensa, retira o que te pré-ocupa. Tenho uma trincha que te dá a possibilidade de lembrares, bem, eu posso transformar. Eu posso acabar esta conversa e transformar o meu dia. Eu posso acordar cinzenta e acabar o dia cor-de-rosa e passei pelo verde. Depois o alicate que te diz retira. Retira aquilo que não te permite seres a melhor versão de ti próprio. Eu nada me diz que vais chegar a casa daqui a bocado, não é? A vida é assim. Portanto, que consiga retirar aquilo que não me permite ir mais longe. E às vezes este é o processo mais duro. É tu retirares aquilo que tens por perto e que te é teu. E eu estou a falar de pessoas próximas, no trabalho, na família, em que tu pensas, não, aqui eu tenho que dar Claro. o alicate de trabalho, o chega. Às vezes é crenças que temos, não é? Chega, já não dá mais. O alicate retira-te, vai à raiz dos problemas. E depois tens os pregos, que é o que te suporta, que é o amor. E é uma ferramenta que te diz, ama aquilo que fazes, ama aquilo que és, ama quando olhas para as pessoas. Não é um olhar a fugir, não dês um abraço a correr. Se tu puseres amor nas coisas, o que tu recebes é idêntico. E depois é a fita métrica, que é a minha melhor amiga, que é, eu e a Rita dizemos sempre isso, a fita métrica anda sempre connosco, que é esta possibilidade que nós temos de relativizar. Ou seja, o que é que uma coisa tão pequenina que acontece na dinâmica de um casal ou de uma amizade ou de uma relação de trabalho ou da vida pessoal representa perante a imensidão daquilo que nós já temos vivido. Portanto, hoje o live é sobre como utilizar o descomplicómetro. Eu peço às pessoas, desliguem o complicómetro. E a fita métrica faz isso, que é, tudo bem, daqui a... Quando tu fizeres 60 anos e eu estiver na pista de a dançar contigo, o que é que uma coisa que te correu mal hoje vai ter de relevância? Zero. Yeah. Por isso, se uma pessoa começar a pensar... Depois eu acho piada que às vezes passo pelas pessoas e dizem, mas já tenho usado tanta lixa. Bem, o alicate salvou a relação com a minha sogra. Eu acho isso, ótimo. Eu acho isso genial. Isso das ferramentas é genial. Ótimo, Adoro. ótimo. E que bom que as pessoas percebem quando esta história é curtinha. Porque é que eu escolhi uma história? Porque quando nós somos... Eu tenho muita tendência a ir à minha infância e a ir a esta parte acolhedora da recolha. Eu durmo em posição fetal. Eu gosto de me recolher. E se as pessoas tiverem esta possibilidade de desligarem e de pensarem nesta simples história do há 7 ferramentas que despertam o melhor que há em mim, isto é quase provocatório, não é? Espera aí, então afinal... Porque às vezes o problema é que não somos assertivos.
Porque se nós estivermos sempre no alvo dos problemas, como é que vamos encontrar uma solução? E repara, eu chego a dizer às pessoas, abraça a tua angústia. Eu sou daquelas que dou significado à tristeza e à angústia. E acho que tudo tem uma razão de ser. Claro, e é importante ser vivido, não é? Ser vivido, ser desconstruído, claro, ser olhado de frente. Às vezes eu digo, a oficina não trabalha o autoconhecimento, trabalha o autorreconhecimento, que é completamente diferente. E quando tu te reconheces, sabes que és capaz e que não és, sabes que hoje estás bem e estás mal, sabes que... Claro. E no fundo dás às pessoas a possibilidade de elas realmente perceberem e reconhecerem, como tu dizes, que elas têm em si as ferramentas todas que precisam para... E mais algumas, porque se nós quisermos falar de mais sete, eu falo de um desentupidor, do corpo, da respiração. Há tanta coisa. As ferramentas, no outro dia alguém me dizia, não tens medo que roubem a tua ideia? Eu não tenho medo nenhum. Se for preciso, vou para o manipulo das mudanças. Vou lá, da primeira à sexta, bem, a marcha à ré dava-me para fazer uma viagem ao passado. Percebes? Quando tu tens consciência de que tu és a principal ferramenta, é ilimitado. Claro. Olha, e tu és muito criativa, não és? Uma mulher muito criativa. Olha quem fala, Rita. Sério. Estou aqui contigo e com a Inês, querem mesmo falar de criatividade. Quer dizer, nós que andámos a estudar para afinar essa parte toda. Acho que a criatividade também é uma coisa que se alimenta. Há muitas coisas que nos tiram criatividade. Isso é uma grande verdade. Olha, no meu bloquinho, eu estava a dizer no convidado passado, do episódio passado, eu vou trazer para aqui um bloquinho que tem que começar a tirar assim umas notinhas de umas frases-chave, porque isto é tão rico ter assim estas pessoas à frente que dizem estas coisas assim, não é? Maravilhoso. Mas eu uso esses blocos e eu escrevo. Há tanta coisa que nos tira a criatividade. Muita, não é? E vou-te dar uma má notícia. Ai. E não é uma coisa, há tantas coisas. Às vezes as pessoas que nos amam conseguem ser tão tóxicas connosco. E é amor. Agora a gente tem que perceber que é amor. Com certeza. Com a melhor das intenções. Eu costumo dizer, maus hábitos geram mal-estar, bons hábitos geram bom-estar. Quer dizer, bem-estar. E que bom que é estar. Quando se está bem, estás a perceber? Portanto, é um bocadinho... Nós temos uma escolha diária, nós sabemos. Se eu agora tiver aqui uma planta que não a regue, ela vai secar. E isto é nas relações e é na tua vida. Há coisas que, objetivamente, me tiram a criatividade. E eu tento fugir um bocadinho delas, estás a ver? Hoje em dia já tenho aquela capacidade. Estou numa mesa com as pessoas a falarem sobre qualquer coisa que eu não concordo. Eu já não vou lá, eu não concordo. Não vou gastar os meus cartões. Já não entras em qualquer batalha. Não. E também tu vais aprendendo, quer dizer, o que resulta para uns não resulta para outros, portanto eu também, quem sou eu para achar que aquela pessoa está errada só porque diz uma coisa que eu acho que é uma bacurada. Olha, e estamos mesmo em tempo de se falar disso, não é? Nestes tempos tão conturbados que nós vivemos agora, em que tolerância seria uma coisa tão bem-vinda, não é? Tolerância com opiniões, tolerância com, não é? com conversas, mais tolerância sobre aquilo que se diz. Mas isso é lindo. Eu acho que também a partir de uma certa idade nós temos essa sabedoria de já não comparar as guerras todas. Eu não trocava os meus 44 pelos 14, nem pensar. Dá-me tanto jeito de ser mais adulta, sabes? Sim. Eu tive uma parte infantil que continua em mim, mas não pode ser maioritária, não é? Mas a parte do crescimento e da maturidade é uma coisa que nos dá muita tranquilidade, não é? Sem dúvida. É muito mais fácil. E depois tu sentires que podes ser uma pessoa que contribui para a tua felicidade e para a felicidade dos outros, que isso todos nós, estás a ver? Eu no outro dia pus nas stories da oficina aquelas tuas dicas, as 5 dicas que tu davas. Se tu pensares que as pessoas que ouvirem aquelas dicas podem mudar o estilo de vida delas, é muito interessante. Eu ainda ontem falava sobre isso. Esta coisa das cirurgias emocionais. Tu, quando, se calhar, sentas-te ao pé da Inês e partilhas com ela uma coisa e, de repente, estavas um caco e sais de lá renovada. O que é que ela fez? Ela retirou dentro de ti alguma coisa que o teu corpo não estava a conseguir assimilar. Exato. Portanto, nós podemos ser um bocadinho agentes uns dos outros de esperança e de... Olha, e tu tens sido, ao longo da tua caminhada toda, uma pessoa que tem contribuído, desde muito cedo, para a vida de muita gente. E isso deve dar, assim, um coração muito cheio quando te deitas à noite na cama. Sim, mas sabes uma coisa? É um grande privilégio. É uma grande sorte. Para quem é apaixonada por pessoas, ter conseguido seguir este caminho. Eu nem quando engravidei, nem quando perdi o meu pai, deixei de seguir este caminho.
Portanto, para mim isto é um caminho que faz parte da minha vida. Agora, se eu te disser que cada vez que estou numa situação crítica ou a ver uma família toda desconjuntada e a vê-las a sair do village com outra leveza, nós sentirmos-nos úteis é muito bom. Por isso, é um coração cheio da minha vida e da vida dos outros. Claro. E depois tenho a sorte de ter ao lado uma pessoa que respeita isso e que vive isso comigo também, que é o meu marido e os meus filhos, porque eu também, se for preciso acordar triste, são os primeiros a saber que eu estou triste, são os meus filhos. Não... És verdadeira com aquilo como estás, não é? Com os teus sentimentos e com as tuas emoções. Sim, também porque vivo com essas pessoas. Sabes que se eu não trabalhasse, se eu não tivesse escolhido este percurso de ajudar as pessoas, eu acho que tinha uma vida bastante mais pobre. Ou seja, cada vez que eu me sinto a evoluir, é porque estive com alguém. Eu sozinha não ia muito longe. E levo sempre um bocadinho. Ainda ontem estive no IPO e tive uma conversa tão gira com a Leonor e essa conversa veio comigo para aqui hoje. Daqui a bocadinho vou estar com esta família que está com este problema, com esta miúda de 10 anos e chego a casa e já levo mais o vosso encontro comigo. Leva assim uma... Eu costumo dizer, se nós estivermos sozinhos não vamos ser mais do que a própria sombra. E portanto o tamanho do coração, como tu dizes, de chegar ao fim do dia cheio, é graças aos outros, e eu estou sempre agradecida às pessoas que se cruzam comigo. Há sempre qualquer coisa que eu levo. Claro. E às vezes é um encontro de café, ou o meu marido diz sempre, Vera, já chega de cartões de Uber. Eu adoro ir no Uber, eu faço um amigo em cada Uber. Eu adoro conversar. Isso é muito, isso é muito engraçado. Eu também, olha que giro, que bom ver-te assim. E tenho a certeza que daqui a 5 anos te voltar a encontrar, tu és daquelas pessoas que já vai ter feito mais não sei quantas coisas e já tens outro projeto e já fizeste... E tu também, e hoje que conheceste o meu projeto, quem sabe, aqui com a Inês, criarmos uma sinergia qualquer. Já me estás a ler o pensamento, já estás a ver. Não é por acaso que nós nos cruzámos. E eu adoro isso, não conheço, não sei, porque a oficina, isso é o que me dá prazer, não é? É apresentar, é ir lá abaixo, porque hoje em dia os telefonemas já são, olha, quantas pessoas, quando é que pode vir, qual é que é a sua disponibilidade, Lisboa, Porto, nós também estamos a trabalhar fora de Lisboa e se Deus quiser vamos voltar a conseguir trabalhar fora de Portugal, mas o objetivo é muito simples, Rita, é chegar ao coração das pessoas e isso acho que estamos aqui 3 pessoas que de uma forma ou de outra o fazemos e é um caminho muito gratificante. Que maravilha, Vera, olha, tão bom, tenho a certeza que este podcast vai acabar e nós vamos já ter aqui uma série de ideias em conjunto. Obrigada aos professores que nos Exato. instruíram. Gostava tanto daquele professor de comunicação empresarial. Da nossa, enfim, ida universidade. Não é? Gostei de tudo. Olha, minha querida, estamos aqui a chegar já assim ao nosso tempinho do fim. E antes disso eu gosto sempre de perguntar aqui aos meus convidados, para terminarmos assim desta maneira, se tu pudesses dar um conselho, uma sugestão, uma frase, enfim, o que te chegar, o que tu quiseres dizer, a pessoas que estão neste momento a pensar mudar de vida, ou que gostariam de mudar de vida, ou que... Enfim, tenham assim algum apelo, ou que já estejam a mudar, qualquer coisa, que nestes teus processos, porque tu já mudaste tantas vezes, não é? És uma mulher que vive a mudança de uma forma muito leve e muito bonita. O que é que tu darias assim de conselho? O que é que tens assim em mente? Eu acho que os milagres acontecem fora da zona de conforto, ok? Tudo que tu já estás habituado são processos de automatismo, é bom, é confortável, é equilibrado. Aquelas pessoas que estejam desse lado a ouvir-nos e que tenham uma carreira de 20 anos e que sintam que nunca fizeram aquilo que queriam fazer, comecem a pensar em mudar agora. Porque isto da mudança tem muito que se lhe diga, mas é um ato de generosidade, ou se tu preferires, de autogenerosidade. Tu só és verdadeiramente generoso contigo se estiveres no sítio que desejas estar. Não é? As pessoas que estão lá em casa e que pensam, mas eu não tenho idade para mudar, mentira. Eu com 41 anos não sabia que ia ter um projeto chamado Oficina. E não sei o que é que vai acontecer daqui a 5 anos. Estou completamente entregue àquilo que vier a acontecer. Mas a mudança é boa porque quando tu mudas, não vais mudar para pior, vais mudar para diferente. As pessoas não podem mudar a pensar, bom, vai ser melhor ou pior. Não é melhor nem pior, é como as pessoas. As pessoas, melhores, piores, não, diferentes.
Não há uma pessoa que seja só boa ou só má. Portanto, mesmo aquelas pessoas terríveis hão de ter alguma coisa que as fez serem essas pessoas menos corretas e têm com certeza um lado correto para domesticar. Por isso, é partir por uma mudança sem estarem pré-ocupadas. É começar pela lixa. A lixa fomenta a introspeção, não é? Eu costumo dizer isso. Eu lembrei-me desta ferramenta porque me lembrei dos marceneiros a tirarem as impurezas em cima das... Então, retirem as impurezas. Não há medos, não há expectativas, não há... Outra coisa que é, não precisam da validação dos outros. Isso é muito importante. Porque à medida que tu vais partilhando com as outras pessoas o que tu queres fazer, e elas sem querer podem te desencorajar. Mas se tu estiveres firme na tua convicção, ninguém te desencoraja. Portanto, as pessoas que nos estão a ouvir e querem mudar, façam o favor de serem felizes, como diria o Raul Solnado. E eu costumo dizer sempre no fim, de preferência uns com os outros. Exato. Até porque passa rápido, não é, Vera? E a gente... Passa muito rápido e eu acho que é tão triste termos esta passagem, esta possibilidade e usarmos sempre a mesma fórmula. É mesmo. O que é que interessa, não é? Estarmos sempre, só porque o ordenado é fixo, só porque aqui estou seguro, só porque... então mas eu não posso fazer uma coisa que nunca fiz até... Claro que podemos fazer. Claro. Todos os dias são dias de recomeçar qualquer coisa. Por isso, se tiverem um sonho, por favor, concretizem, porque não há impossíveis. Há coisas difíceis. Eu costumo dizer também que esta coisa do sucesso e do trabalho, não é? O trabalho vem primeiro. Só no dicionário é que vem o sucesso primeiro do que o trabalho, não é? Porque dá trabalho. Mas se as pessoas forem objetivas, estiverem convictas e se não se dispersarem, o martelo também trabalha o foco. E eu costumo dizer que o foco é F de forma, O de otimizar, C a concretização e o O dos nossos objetivos. Uau, tão giro. Mulher, tu és uma inspiração. Olha que boa. E é giro porque tu estás igual aos tempos de faculdade, mas estás muito melhor, estás muito mais madura e sábia. É mesmo um prazer estar aqui contigo. Eu também gostei muito, Rita. Obrigada pela oportunidade, obrigada à Inês. E diz-nos agora, assim, para terminarmos então, as pessoas que quiserem saber mais sobre as tuas ferramentas, sobre a tua oficina, Nós como é que te podem encontrar? O www.oficina.pt, off de desligar. Com 2 Fs. Sim. E depois temos o nosso Instagram, que é o oficina.work, work de trabalho em inglês, também o off de desligar. Aquilo que eu tento fazer no Instagram é todas as semanas partilhar conteúdos que possam fazer com que as pessoas lá em casa tenham nem que seja 2 minutos para se lembrarem que quem toma conta desta carapaça somos nós. Nós até podemos gostar muito das pessoas que estão à nossa volta, mas a verdade é que se não formos nós é impossível. E portanto eu tento no Instagram, entre as stories diárias e os posts semanais, ter sempre um conteúdo que faz com que as pessoas se lembrem de que o maior poder é mas não vale a pena procurar no outro lado. Claro. É o que está cá dentro. É mesmo. E depois sim podemos partilhá-lo com as outras pessoas, mas é olhar cá para dentro e é fundamental desligarem o botão e terem consciência de que têm 7 ferramentas e outras muitas mais. Para descobrirem e para serem mais felizes. Ninguém é feliz sempre, mas a felicidade conquista-se. Eu acho que é possível ser todos os dias um bocadinho feliz. Claro que é, claro que é. E vão ver a página da Vera, a oficina do Instagram, que é mesmo inspiradora, e nós estamos a precisar de coisas inspiradoras e que nos elevem. Então, sou muito fã da tua pessoa, minha querida Vera Machado. Obrigada. Um beijinho e até breve. Beijinhos e até já. Ou então a vocês também. Obrigada por nos ouvirem. Mais um episódio super inspirador e até para a semana.